Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8 apenas. Vamos aqui, com temor e tremor, a dependência do Espírito do Senhor, para que Ele então nos conduza nessa reflexão da palavra. E nós vamos hoje entender, irmãos, porque há um bom combate. O combate cristão, ele é um bom combate. Então, 20, versículo 8 de Deuteronômio, assim diz a palavra do Senhor. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, graças te damos porque estamos diante da Tua palavra, ela está aberta para nós. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito que a inspirou, homens santos, que a escrevessem inspirados pelo sopro do Teu Espírito, traga aos nossos corações a interpretação e a revelação, e nos dê sabedoria para nós compreendermos o que Tu tens falado na Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que está muito além da nossa compreensão, porque sabemos que o terreno da Tua palavra é um terreno santo e profundo, porque é a Tua palavra poderosa. Estamos, ó Pai, com temor e tremor, por isso colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, as nossas mentes. Pai, permita que nós não sejamos distraídos em nenhum momento daquilo que vai ser dito, e nos dê compreensão, discernimento em todas as coisas. Cuida deste ambiente, e em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2, a partir do versículo 4, ele começa mostrando para Timóteo que nenhum soldado que foi regimentado pelo exército de Cristo se intromete em negócios desta vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Então, quando o pai, ele chama alguém para realizar alguma obra em prol do reino dele, e nós como Igreja do Senhor, irmãos, somos esses soldados cristãos que estamos dispostos, ou pelo menos devemos estar dispostos à ordem do nosso capitão. Mas aqui ele faz algumas ressalvas muito interessantes, irmãos, que nós queremos pontuar nesta noite. Primeiro, mostrar que por que o combate cristão ele é um bom combate. Em segundo lugar, que nem todos estão aptos para esta batalha, para esta peleja. E nós vamos saber por quê. Logo aqui, irmãos, todo o contexto ele está falando sobre acerca das batalhas. Essas batalhas aqui, no qual ele relata aqui no capítulo 20, ela é muito comparada com a batalha que todo cristão que tem que batalhar nos seus dias, né, na sua vida. Então é uma batalha, irmãos, que ela não tem trégua. Eclesiastes 8:11 fala que nesta batalha não há tréguas. Nós sabemos, irmãos, que essa batalha ela é tão maravilhosa porque em tudo aquilo que o cristão for batalhar, ele tem que ter consciência de que já é um vencedor. Ele não vai perder nenhuma batalha, a não ser que haja distrações. Distrações no sentido de que a pessoa não seja cuidadosa, né? Quando a pessoa tira o foco de Cristo, ou quando a pessoa está fora do seu quartel general, obviamente que ela é uma presa muito fácil para o inimigo. Esse quartel general, vamos dizer que é o reunido do povo do Senhor. Quando nós estamos juntos, recebendo as ordens do nosso capitão, recebendo as instruções do nosso capitão, então nós poderemos agir segundo a vontade dele. Vocês se lembram que os irmãos do Antigo Testamento, rei Davi e tantos outros irmãos, quando iam pelejar, a primeira coisa que eles faziam, eles viravam as costas para o inimigo
e se prostravam diante do Senhor para buscar a orientação do Senhor, recursos do Senhor, pedir ao Senhor uma confirmação se verdadeiramente eles deveriam ir para aquela batalha. Se vocês perceberem, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus, eles tiveram um declínio nas suas batalhas, onde muitas vidas do povo de Israel foram ceifadas, vocês irão perceber por que eles perderam essas batalhas, porque não havia de fato uma dependência ou uma intimidade do Senhor. Eles viviam como eles achavam que era melhor. Isso aconteceu com o rei Saul, que foi destituído do seu reinado, e perdeu tudo, porque ele não atentou naquilo que o Senhor havia dito, Ele não foi obediente à palavra do seu capitão, o eu sou, o Deus dos exércitos, lá do Antigo Testamento, que é eu sou do Novo, que é o próprio Senhor Jeová. Então, queridos, quando verdadeiramente aquele povo que tinha intimidade com o Senhor, que temia o Senhor, não é que eles tinham medo de Deus, mas eles temiam, tinham reverência, eles não moviam uma palha sem antes consultar o Senhor. Então era um povo que tinha muito sucesso, era um povo que avançava, é um povo que vencia em todas as batalhas, porque o Senhor, diz a palavra, ia adiante deles e o Senhor também era a retaguarda deles. Então eles eram um povo vitoriosos. Quando o povo começa a se declinar do Senhor, consequentemente, irmãos, há vamos dizer, um retrocesso na vida espiritual. Então a pessoa não consegue avançar em crescer nas batalhas. Aquelas batalhas eram uma maneira de Deus então aperfeiçoar o seu povo. Todas as batalhas das nossas vidas, elas são vencidas quando nós então contemplamos o Senhor, quando então nós consideramos que Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, porque isso, e a gente vai chegar numa convicção, pela nossa relação, pelo nosso relacionamento com o Senhor, pela nossa vida de intimidade com o Senhor. Uma vida de intimidade, ela é muito diferente daquela vida de só pedir coisas para Deus. Estou dizendo que nós não podemos pedir, podemos, e peça coisas grandes, maravilhosas, extraordinárias, porque nós estamos diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera de uma forma eficiente em nós. É um poder, é Ele operando. Quando fala, quando diz assim, o poder de Deus operando, é Deus operando, porque Ele é o poder pertence a Ele. Quando fala, por exemplo, em Atos 1:8, recebereis poder, que poder que é esse? Nós vamos receber o Espírito Santo de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Ele não pediu para nós darmos testemunhos de nós mesmos, mas sermos testemunhas dele. Vocês vão falar de mim, a meu respeito, vocês vão falar de vocês. Porque, irmãos, quando nós começamos a falar de nós, a gente chama muita atenção de outras pessoas, Quero aqui dar o meu testemunho sobre a cura de um câncer. Fui curado de câncer, então aqui, olha, vai dar um testemunho. Vai encher de gente aqui. Mas as pessoas não querem o Senhor, querem ouvir o testemunho da cura daquela pessoa. Eu vou falar que eu tinha uma enfermidade e eu fui ao médico, uma dor, e o médico mandou fazer um monte de exames, eu começo a falar, aí depois detectou que eu estava com câncer, e aí aquela coisa toda, e você falando de você mesmo, aí você fala que você orou, e a pessoa fala, nossa, que cara admirável, começa a admirar você. E aí depois lá no finalzinho, Jesus me libertou, Jesus me curou. Irmão, para com isso. Isso é conversa fiada. Todas as vezes que Jesus curou alguém, lê o Novo Testamento com bastante cuidado. Ele nunca pediu para nós darmos testemunho das curas. Vá e não conte nada para ninguém. Você foi curado de câncer? Aleluia, vai ao seu quarto, se prostra diante do Senhor, fala, Senhor, muito obrigado. Ou então, quando tiver só a igreja, só os irmãos, que são irmãos mesmo, aí você pode vir aqui dar o seu testemunho, aí não vai ter problema, porque vai edificar até os santos, Mas Ele nos deu este poder, essa capacidade, para falarmos dEle,
daquilo que Ele é e fez. Porque quem somos nós para falarmos dele, se o Espírito não habitasse em nós? O Espírito de habitação, o Espírito de poder que nos capacita a falar dele. Irmãos, no combate cristão, olha o cuidado do Espírito Santo aqui, do Pai. Porque o Pai, Ele entende e sabe que muitos irmãos são fracos, são medrosos, são covardes, não são corajosos. Aqui, irmãos, observa aqui, continuarão os oficiais a falar ao povo, versículo 8, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? A palavra tímido aqui no hebraico, a conotação é covarde. Aquela mesma palavra que está lá em Apocalipse 21:8 aparece aqui. Quanto, porém, aos tímidos, aos covardes. Percebe? É a mesma palavra. Então, qual homem medroso de coração tímido? Aí eu creio que muitos iriam levantar a mão. Imagina só, se estourar uma guerra aqui no Brasil, e todos nós aqui somos convocados, aí vem um oficial do exército e diz assim: quem está disposto a ir para a guerra, dar a sua vida pela pátria, pela nação chamada Brasil? Agora, quem não quiser ir, levanta a mão, pode ir para sua casa, os tímidos, os medrosos, os covardes, pode ir embora. Será que quantos de nós aqui levantaríamos a mão e iríamos para casa? Quantos de nós? Então, é nesse contexto aqui, irmãos, que a coisa estava acontecendo. Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Ou seja, aqueles irmãos tímidos e medrosos e covardes, se eles fossem para a batalha, eles iriam desanimar os corações daqueles que eram corajosos. Percebe? Então eles tinham que voltar, tinha plena liberdade, não era obrigado a ir. É tímido, você é medroso? Volte para casa. Porque a tua timidez, a tua covardia irá derreter o coração daqueles que estão desejosos para ir para a guerra. Irmãos, um detalhe importante aqui. Hoje a gente vai entender por que o bom combate cristão, ele é um bom combate. Mas antes quero introduzir dizendo o seguinte, que aqui, irmãos, nas guerras de Israel, que Israel se engajou de acordo com a vontade de Deus, eles poderiam esperar a assistência de Deus, porque era isso que acontecia, assistência divina. Irmãos, assistência divina, em que sentido que ela é manifestada? Quando Deus convoca-nos para uma batalha, obviamente que Ele não vai nos deixar ir a só. Jesus, Ele veio para cumprir um propósito do Pai, a vontade do Pai. Em primeiro lugar, antes de morrer pelos nossos pecados, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Em primeiro lugar, é a vontade do Pai. Em segundo lugar, foi a libertação dos nossos pecados. Terceiro lugar, é que Ele veio fazer todo o propósito do Pai, como homem perfeito e como filho perfeito, como nós tratamos hoje pela manhã aqui. Ele não é apenas Deus, ou seja, Ele não é apenas Jesus Cristo de Deus, mas Ele é filho do Pai. De Deus, porque diante de Deus Ele é o homem perfeito, e diante de Deus Ele é o filho amado do Pai. Então, sendo Ele o filho perfeito, Ele realizou tudo, Ele cumpriu tudo o que o Pai designou sobre os seus ombros, Ele cumpriu. Então, Deus tinha Ele como filho perfeito, o Senhor Jesus. Mas, se Ele cumprisse tudo isso, e não fosse o Filho também do Pai, Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque bendito Ele é Deus e Pai, mas Pai não é o suficiente, Deus não é o suficiente? Não, porque sendo Jesus Cristo o homem perfeito, Ele diante de Deus cumpriu tudo que Deus havia designado para Ele cumprir. Mas como Ele cumpriu tudo, se Ele não fosse filho de Deus, Ele sendo o homem perfeito de Deus, nós estaríamos de lado. E porque Ele era filho de Deus, amado de Deus, então Ele pôde também nos adotar.
como filhos amados do Pai. E graças ao Senhor por isso. Mas, irmão, Cristo, Ele cumpriu tudo de uma forma corajosa para o Pai, para fazer a vontade do Pai. E o Pai, nesses últimos dias, tem nos chamado para batalhar as suas batalhas. Mas as batalhas que o Pai tem nos convocado são boas batalhas. Uma das coisas, irmãos, que devemos ter sempre a convicção, em qualquer circunstância, porque todos os dias nós enfrentamos uma batalha, é que a palavra fala de uma forma tão clara em Romanos 8:31. Vamos lá comigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aqui o apóstolo Paulo, ele revela uma coisa muito interessante, irmãos. Aqui ele vem dizendo o seguinte, olha, vamos observar aqui algumas batalhas que nós teremos que enfrentar também. Se você não tiver coragem, se você for uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, você será um derrotado. Diz assim, olha o verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Aqui, irmão, você tem que ler o contexto do versículo 26 até o 30, que ele vai dizer de uma forma tão linda para nós, que o Espírito vai nos assistir em nossa fraqueza, né? Naquilo que concerne a oração. Ele vai mostrar no 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estão me compreendendo? Aí vai falar da imagem do Filho, mas aí ele chega no versículo 31 e ele diz assim, ele faz aqui, irmãos, duas perguntas interessantes. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, irmãos, nas batalhas que temos que enfrentar, nós temos que conhecer o nosso Deus e Pai. Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador, o governo dele governa sobre todas as coisas, ele tem tudo em suas mãos. Agora, esse Deus, irmãos, ele não é contra nós, ele é por nós. Isso aqui, irmãos, não é só uma convicção do apóstolo Paulo. O rei Davi, ele expressou isso no Salmo 56, versículo 9, dizendo o seguinte, bem sei isto, que Deus é por mim. Então, querido irmão, não há nenhuma possibilidade de você perder uma batalha. Não tem como um filho de Deus perder uma luta, para poder lutar e perder, porque Deus é com ele. Estão me compreendendo? Agora, aqui, irmãos, nesses aspectos aqui, de Deuteronômio 20, versículo 8, eles eram ali tipificando o tipo da guerra que nós cristãos nós enfrentamos dia a dia, porque, irmão, Deus, ele não seria servido por homens forçados contra a sua vontade. Deus queria homens voluntários que se apresentassem. O povo de Deus tem que estar disposto, quando for chamado, a se apresentar voluntariamente a Ele. O chamado sempre vai ser. Por exemplo, se você pôde ter os seus olhos abertos e creu na sua morte e ressurreição junto com Cristo, Ele faz um convite para mim e para você, mas Ele não força a barra. Quem força a barra são os líderes religiosos. Você tem que, senão você vai ser amaldiçoado, você tem, isso aí é conversa fiada de gente picareta, que quer enganar o povo. Mas Deus nunca vai forçar. Por exemplo, Jesus, ele disse assim, em Lucas 9, 23, ele fala para os salvos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a condição, negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e seguir-me, e siga-me. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo?
Negar a vida da alma. O que é a vida da alma? É negar, em primeiro lugar, a tua vontade. Negar os teus pensamentos, as tuas emoções, a tua força que você acha que você tem. Negar tudo. Ou seja, é uma vida entregue nas mãos daquele que tudo pode. Então, Ele vai iniciar em nós, Ele vai batalhar as batalhas dele através de nós. Deus tem chamado homens e mulheres que sejam amadurecidos, aperfeiçoados para batalharem as suas batalhas, mas tem que ser voluntariamente, como ele fazia lá no Antigo Testamento. Por exemplo, abra no Salmo 110, versículo 3. Aqui, irmãos, vai mostrar de uma forma muito clara aquilo que ele deseja que nós venhamos nos apresentar, a forma, o modelo como nós vamos se apresentar diante dele. Olha aqui, Salmos 110, versículo 3, diz assim a palavra: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, queridos, a apresentação, o chamado, ele vai chamar, mas nós precisamos nos apresentar de uma forma voluntária. Forma voluntária, aqui mostra claramente o coração do nosso Pai Celestial. Ele não vai forçar você, irmão. Lembra lá que Romanos capítulo 6, versículo 7, que nós obedecemos de coração a forma de doutrina que fostes entregues? E o contexto fala ali de crucificação do velho homem, da velha natureza perversa, entende? Então, se apresentar voluntariamente, se apresentar de coração, porque eu amo o meu Senhor e Ele pode contar comigo, para a vida ou para a morte. Porque, irmãos, aqueles irmãos da nossa geração, do primeiro século, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele temia, o que o apóstolo Paulo temia? Nada e nem ninguém, porque ele já havia passado da morte para a vida. Agora, irmãos, o que Paulo tinha que nós não temos? Cristo não era a vida de Paulo? Cristo não é a nossa vida? Por que muitas vezes o nosso cristianismo, ele é tão, muitas vezes, sem o sabor do sal, ele se torna um pouco insípido? O apóstolo Paulo, irmão, ele foi um homem que verdadeiramente, ele desejava até partir, estar com o Senhor, que era incomparavelmente melhor. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, dizendo o seguinte: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Então, o que era a morte para o apóstolo Paulo? Deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Então, o cristão, nós temos que entender, irmãos, que uma vez que estamos em Cristo, nós temos a vida de ressurreição, somos filhos da ressurreição, então nós não temos que temer a morte. Então, aqueles irmãos assim procediam para com o Senhor, eles eram chamados para poder pregar, para poder ir, para poder servir ao Senhor em adoração, e eles iam, não se importavam. Paulo chegou a dizer o seguinte, lá em Atos capítulo 20, versículo 24, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, porquanto que eu concluo o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho da graça. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Por quê, irmão? Porque Paulo tinha uma convicção de que Paulo, ele escreveu para nós e quer que essa seja a nossa experiência, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida não é que vai estar, ela já está, se você creu, escondida com Cristo em Deus, nos lugares celestiais, numa posição que ninguém pode nos tirar de lá.
Entende, irmão? Então, se você morrer hoje aqui, seu coração parar de bater, se você é filho, teu corpo vai para a sepultura. Você vai ganhar um corpo semelhante ao corpo da sua glória, mas você já está lá. Agora, a presença dele, a plenitude de alegria. Então, irmãos, qual é os nossos medos e temores e timidez de batalhar as batalhas aqui na face da terra, né? Sabendo que a vitória nossa é certa. Irmãos, se a falta de vontade de um homem surgiu na sua fraqueza, talvez do medo também, ele tinha permissão para voltar da guerra. Ele poderia voltar. Irmãos, agora pensa, você acha que Deus pode contar conosco? Será que nós somos corajosos para enfrentar as batalhas dessa vida, olhando para o Senhor? Irmão, a razão aqui dada é que o coração de seus irmãos, como diz lá em Êxodo 20, versículo 8, era para que eles não desfalecessem. Porque se vai gente com medo, tímida, que não é corajosa, vai influenciar os outros. Então, pode haver perda. O Senhor quer contar com aquele que confia nele. E para nós confiarmos nele, precisamos conhecê-lo, conhecer o seu nome. Aqui no Salmo, vamos lá para o Salmo 9, agora, irmão, versículo 9 e 10. Aqui vai mostrar de uma forma tão maravilhosa, Salmo 9, versículo 9 e 10. Ele sempre vai mostrar quem Ele é para nós e depois Ele vai requerer de nós confiança nele. Diz assim a palavra: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Agora, olha o versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, olha o tamanho da promessa aqui, não desamparas os que te buscam. Primeiro, irmãos, aqui o segredo está, presta atenção, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. O nome aqui está envolvido, é a própria pessoa. Conhece o teu nome, o Senhor Deus, o nosso Pai. Quando nós conhecemos o nosso Pai Celestial, nós vamos confiar nele de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Agora, como que vamos conhecê-lo? Lendo as Escrituras, conversando com Ele, pedindo para Ele se revelar, se manifestar, numa comunhão doce com Ele. Então nós vamos conhecê-lo, quem Ele é. Irmãos, você vai perceber de uma forma tão incrível e maravilhosa, você vai ver no seu dia a dia a mão do Senhor operando ao seu derredor, através de você, de uma forma magnífica, magistral, brilhante. Isso é resultado de uma intimidade com Ele. Agora, se nós não temos intimidade com Ele, nós não conhecemos Ele na sua integralidade. Então não vamos confiar, nós não iremos confiar em quem nós não conhecemos. Em ti, pois, confio que conhece o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Buscando o Senhor, vamos conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Então, Ele se revela pela sua palavra. Senão, irmãos, nós vamos ficar aí temerosos, com medo. Imagina só quando o governo lança aí um preço do combustível, as pessoas já tremem. Puxa vida, vai ser difícil agora para mim. Irmãos, não vai ser difícil para nós. O irmão leu aqui no início aquele precioso texto de Mateus 6,33, fez uma menção dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, somos filhos de Deus. O Pai, Ele jamais irá deixar faltar algo para nós, para a nossa subsistência, enquanto peregrinos forasteiros aqui na face da terra. Jamais Ele vai deixar. Então não precisa nem orar por isso, só dar graças pela alimentação, porque Ele é Deus. Então, queridos, o que Ele requer de nós, irmãos? Que nós sejamos corajosos. Por isso que Ele já nos revestiu
de autoridade, de poder, de ousadia, de intrepidez, de coragem, não para nós ficarmos ali debaixo da cama morrendo de medo, né? Tem um leão lá fora. Imagina Davi pastoreando aquelas ovelhas. Davi, irmãos, por amor às ovelhas, ele era uma figura de Cristo ali. Ele matou um leão e matou um urso. Será que se nós tivéssemos as nossas ovelhas lá no nosso campo e viesse ali talvez um lobo, será que nós avançaríamos para cima do lobo? Menor, vamos aqui diminuir um pouquinho para defender as ovelhas, ou nós correríamos para casa, de repente buscar algum instrumento lá, arma de fogo, ou algum objeto cortante para ir lá? Não, Davi foi e matou o leão e matou o urso. O que Davi tinha que nós não temos, irmãos? Ele era pastor de ovelhas, tinha um coração muito manso, mas tinha uma coragem muito grande. Ele conhecia o Deus de Israel, porque quando aquele filisteu foi afrontar, não Israel, mas o Deus de Israel, Davi, ele tomou as dores ali de Deus. Esse filisteu tem que morrer, por quê? Porque ele afrontou o Deus dos exércitos. E ninguém deu crédito para Davi, nem mesmo os seus irmãos. Irmãos, Deus precisa de homens e de mulheres corajosos, destemidos e que olhem sempre para o Senhor, Agora, irmãos, guarde bem isso aqui. Toda batalha do cristão já foi vencida por Cristo. Mas nós temos que batalhar essas batalhas, mas na certeza da vitória. Por exemplo, ele venceu Satanás, venceu o pecado e a morte. Abra lá em Hebreus, vamos ler esse texto, irmãos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Um texto que é muito conhecido nosso. Precisamos, irmãos, estar relendo e lendo e relendo até esses textos ficarem impregnados na nossa mente e no nosso coração. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Claro, eu e você, nós nascemos de carne e sangue. Destes, também ele, carne e sangue também ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Igualmente participou de carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo já foi vencido, destruído, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, a morte, ela escraviza muita gente, tem muita gente escravizada da morte. Quando fala em morte, ela dá um pulo lá para trás. Não me fala disso. Vamos falar de coisas boas. Falar de coisas boas, falar de morte. Porque sem a tua morte no corpo de Cristo, você vai morrer eternamente. Enquanto você não crê que você foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, você vai para o inferno. Isso que a Bíblia diz. Vai não, você já está no inferno, se não crê nessa verdade. Então, ali na cruz, ele derrotou o diabo, destruiu não apenas a morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, a morte não nos escraviza mais. Ele diz assim, Paulo brinca com a morte, onde está a morte, o teu ferrão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Na cruz, Jesus, ele engoliu a morte. Como Jonas, lembra? Que aquele grande peixe engoliu Jonas. A morte tentou engolir o Senhor, mas ela teve uma grande indigestão. Como é que a morte pode engolir a vida? Não tem possibilidade. Pedro vai dizer que era impossível que ele fosse retido pela morte. Por quê? Porque ele é a vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida.
Não essa vida que nós nascemos, herdamos dos nossos pais, a vida da alma, mas a vida eterna. Ele veio para nos dar a si mesmo, a nós, para nos dar a sua vida. Ele nos deu a sua vida. Ele veio habitar em nós. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, nós não somos mais escravos da morte. A morte não tem mais domínio sobre um filho de Deus. A morte não tem a última palavra sobre um filho de Deus. Nós já contemplamos uma vida além túmulo, porque nós já estamos pela fé nos lugares celestiais em Cristo. A imortalidade entrou em nós. Nós não morremos mais, irmãos. Isso é tão maravilhoso, é preciosíssimo demais. Quer ver só? Volta um pouquinho para trás aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha, irmãos, que versículo maravilhoso. Paulo só poderia escrever isso inspirado pelo Espírito, sendo um homem muito maduro, irmão. Então ele disse o seguinte, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Olha que palavra gostosa que temos logo no início aqui do versículo. O contexto aqui, falando para Timóteo não envergonhar do Evangelho, para participar com ele dos sofrimentos. Ele diz assim no versículo 9, que nos salvou, logo no final do versículo 8 diz assim, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o Evangelho é morte e ressurreição, e a nossa inclusão na sua morte e ressurreição, você é um homem ou mulher liberto do pecado, salvo pelo Evangelho. Então, esse Evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A nossa santa vocação, ela é celestial. Fomos chamados para a glória. Agora ele diz assim, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Irmãos, o nosso Senhor é muito determinado. Se Ele não fosse determinado, Ele nunca nos salvaria. Lembra de Lucas 9,51, que Ele mostrou na sua face uma intrépida resolução, que ali é determinação de ir para Jerusalém e morrer. Então aqui Paulo coloca, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, revelada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Agora presta atenção, o qual não só destruiu a morte, irmãos, aleluia, Ele destruiu a morte, e o que mais? Como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. É mediante o Evangelho a imortalidade. Ele é a imortalidade. Você é um filho eterno do Pai. Você não morre mais, criatura. Você está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é a nossa vida. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Está escrito na palavra. Maravilhoso isso aqui, irmãos. Então, irmãos, se houver nessa batalha qualquer tipo de peleja, e nós vamos ter muitas pelejas, nunca se esqueça disso, irmãos. Efésios 6, verso 13, falando ali do combate cristão, ele diz assim, depois de terdes vencido tudo, ou seja, não importa qualquer tipo de batalha, nós vamos vencer tudo, porque Cristo venceu tudo, e Ele já venceu, mas nós temos que batalhar, mas já com a vitória assegurada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, é maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. Abra lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Vamos ver dois versículos aqui, irmãos, que retrata quando o povo de Israel, o contexto todo aqui é que o povo de Israel, quando saiu do Egito, o faraó não se conteve e foram atrás deles, perseguindo o povo para matá-los. E foi de repente, só que o povo de Israel chegou ali no Mar Vermelho, eles se acamparam para descansar um pouquinho ali. Então tinham os seus atalaios, os seus vigias. De repente alguém falou, olha, está vindo aí um barulho.
é Faraó com seus exércitos. Faraó separou os seus cavaleiros mais bem treinados, seus soldados, e foram em busca do povo de Israel para destruí-los. Então, diante do Mar Vermelho, aquele povo incrédulo, tímido, medroso, sabe qual foi a reação deles? Olha aqui, capítulo 14, versículo 12, eles disseram o seguinte: olha, não é isso o que te dissemos no Egito, falando para Moisés, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ô irmãos, ô povo tímido, ô povo medroso, assim também somos nós. Às vezes nós somos tão... Isso mesmo que você pensou. Cristo é a nossa vida. Veja o que Moisés disse aqui. Moisés, porém, respondeu ao povo. Palavra linda aqui, né? Não temais. Irmãos, nós temos que conhecer o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele tem tudo em suas mãos. O reino que habita em nós governa sobre todas as coisas, irmãos. Nada foge do controle dele, nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem ele dar baixa na contabilidade dele. Que Deus que é este? Que Cristo nós temos? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Moisés conhecia o Senhor. Ele conhecia o Senhor, irmão. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Mas por que, Moisés? Por que você está dizendo isso para nós? Aí ele fala aqui no versículo 14, o Senhor, não é anjo não, irmão, não é querubim não, tem muita gente atrás de anjo, vendo anjo, visão de anjo, é anjo, para de adorar a criatura em vez do Criador. Você precisa do teu Deus, teu Pai, atrás de anjo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Meu irmão, que coisa linda. E a vitória nós conhecemos, que foi tão fácil. Moisés, tende o teu bordão, não clamas a mim, diga ao povo que marcha. O Mar Vermelho se abriu. Eles passaram com o pé enxuto, chegaram do outro lado, os egípcios desceram. Moisés estendeu o seu bordão e o mar se fechou. Deus fez com que atolasse ali seus cavalos, aquelas charretes de guerra, e todos pereceram. E eles não tiveram que batalhar contra aquele povo. Você lê 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30, a mesma história. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Então, essa aqui, irmãos, é um bom combate. Agora, a nossa vitória em qualquer batalha já foi vencida, como eu disse aqui, e volto a reiterar. Agora, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Eu citei o texto aqui, mas vamos ler agora, lá em Efésios 6, versículo 13, que vai mostrar de uma forma tão clara para nós aqui, irmãos. Isso aqui, irmãos, não nos autoriza a sermos descuidados. Tem muitos cristãos que envergonham o nome do Senhor porque são descuidados, não se alimentam da palavra, são fracotes, medrosos e tímidos. Então, por isso eles vão perecer. Mas aqui, irmãos, Efésios 6,10 fala, primeiro, sede fortalecidos no Senhor, busquem nele e na força do seu poder. Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas no 13 ele diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus. Então Deus tem as suas armaduras, vai pedir a Ele as armaduras dele, Ele vai lhe revestir de Cristo, cada vez mais, do seu Espírito. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vai vir sobre a sua vida, o dia da angústia vai vir sobre a sua vida. Esses dias eu estava tão assim, querendo ficar meio deprimido, ai tadinho de mim, ai Senhor, por que Senhor? E aí o Espírito, não tem como a gente ser vítima. Ele fala assim, eu sou aquele que te consola em toda a tua tribulação. Não dá.
Aí não dá, Senhor. Como que eu posso ser vítima? Se o Todo-Poderoso habita em mim, habita em você, fortalecendo-nos. E aí ele diz assim: para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável. Você venceu essa batalha? Eu sou um vencedor. Cuidado com isso. Cuidado com a soberba. A soberba precede a ruína. Nesta batalha não tem tréguas, irmãos. É uma constante batalha. Então, Satanás está sempre aí para nos atacar. Mas ele já foi vencido, né? Ele sabe o que vai ocorrer com ele. Lá em Romanos 16, versículo 20, Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Até isso, ele vai esmagar debaixo dos nossos pés. Mas quem? Eu? Não. A palavra é muito clara. Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16, versículo 20. Irmãos, um detalhe aqui importante que eu quero falar para vocês. Quando nós nos rendermos ao Senhor, nós vamos estar habilitados para combater qualquer tipo de combate. Lembra lá que ele convocou os valentes do Senhor? Valente é o sentido de conhecer o Senhor. Era aqueles homens fracos que viviam na força do Senhor. Esses eram os valentes. Aqueles que conheciam o Senhor, esses são os valentes. Quem não conhece o Senhor, irmão, sempre vai retroceder. Você nunca vai poder contar com pessoas assim. Deus nunca vai contar com pessoas que são imaturas. Então, como é que Ele vai nos amadurecer? Deus vai nos amadurecer, primeiro, irmãos, pelo seu Espírito, pela palavra, pela cruz e pelas circunstâncias. Então, pelas circunstâncias, nós vamos ser repreendidos, vamos ser corrigidos, vamos ser educados na justiça. Então, esses homens, essas mulheres estarão prontos para o bom combate que nós vamos entrar agora. Mas antes quero ler com vocês aqui, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Para nós ficarmos alinhados com esses dois versículos, então nós vamos entender o que é um verdadeiro combate, irmãos. Diz assim a palavra. Olha só, 2 Timóteo 3, 16 e 17. É tão bom ler a Bíblia, né, irmão? Porque aqui não tem engano e ninguém nos engana mais. Toda a Escritura, essa palavra toda a Escritura está se referindo, se é toda a Escritura, a do Antigo e do Novo Testamento. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a palavra vai nos ensinar, para a repreensão, a palavra vai nos repreender, para a correção, vai nos corrigir e para educar na justiça. Para qual finalidade? Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja teleios, perfeito, maduro, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você viu por que ele é perfeito? Porque quais foram as circunstâncias que ele passou? Foi ensinado, foi repreendido, foi corrigido, foi educado na justiça. Então ele está pronto para toda boa obra. Ele sabe como proceder numa batalha. Irmãos, agora guarde bem isso aqui, por favor. O verdadeiro cristianismo, ele é um bom combate. Por quê? Então, quais são os motivos que fazem um combate cristão ser um bom combate? Quais são os motivos? Porque bom combate, se é para o combate, nós vemos que recentemente está havendo aquela guerra lá na Ucrânia. É uma guerra que está, aliás, toda guerra ela é devastadora, ela produz crises, até nós fomos atingidos aqui também por causa daquela guerra lá. Mas o bom combate não vai gerar nenhuma crise. O bom combate cristão, lembrando que tal combate ele requer coragem, ele requer ousadia e requer perseverança. Lembra de Josué 1,9? Não te disse eu, ser forte e corajoso.
Eu vou ser contigo por onde quer que você ande. Ser forte e corajoso. E a condição que Ele deu para você é ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Agora, irmãos, Cristo não é a nossa vida. Mateus 28, 20, Ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, agora preste atenção. Se Ele está conosco todos os dias, quem é Ele? Até onde você conhece Cristo? Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele disse lá em Mateus 28, 18: todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo é a nossa vida. Irmãos, você está entendendo onde eu quero chegar? E este que tem todo poder e autoridade, Ele está em nós já. Então para de buscar poder de Deus. Procura conhecer o Cristo que habita em você. Esse Jesus que habita em nós, sabe quem Ele é? Vamos lá para Jeremias, no capítulo 20, versículo 11. Aquele que habita em nós, olha como que Ele se expressa aqui, em Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Isso você já tem no Senhor, para você então participar deste bom combate. Jeremias 20, versículo 11. Agora você vai entender o que é o bom combate, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 20, versículo 11: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Irmãos, qual foi a batalha que esse poderoso guerreiro perdeu? Me conta, me aponta na Bíblia. Qual foi a guerra que ele perdeu, irmão? Nenhuma, nunca. Então, Ele está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Porque o que está em mim é um poderoso guerreiro. Ele diz assim: quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Ai daquele. Paulo tocava nos cristãos. Ele estava tocando em quem? No próprio Senhor da igreja. Mas Paulo, eu nunca toquei, eu toquei nos teus. Paulo entendeu agora que a igreja era o corpo de Cristo. Tocou no corpo de Cristo, toca no cabeça. E Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Então, irmãos, os nossos perseguidores não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Agora, irmão, diante de tudo isso, dessa introdução, vamos começar o nosso estudo. Por que o combate cristão é um bom combate? Por quê? Sabe por que que é? Porque ele se processa sobre as ordens do melhor dos generais. Chama-se Jesus Cristo. Nós cantamos aqui naquela canção: o nosso general é Cristo. O capitão da nossa salvação, ele nunca deixa de conduzir os seus comandados em triunfo. Lembra de 2 Coríntios 2,14? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Entende porque é um bom combate, irmãos? Irmãos, e no reino de Deus não há pessoas inválidas. Você não vai encontrar nenhum inválido que crê no Senhor, que é habitado pelo Senhor, que é uma pessoa inválida, e nenhum é esquecido. Primeiro, como é que nós sabemos que não há nenhum inválidos? Vamos ver, tem muitos textos, vamos ler pelo menos um que é muito conhecido. Abra no Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, o versículo 37, vai mostrar aqui que não há nenhum inválido ali no seu reino. Versículo 37. Oi, irmãos. Não, 105, 37. Vamos ver aqui. Não, é aqui, o 37. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido.
todos que foram convocados para as batalhas do Senhor são habilitados pelo Senhor. Falei para vocês aqui 2 vezes, falar de novo hoje. Simval escreveu naquele livro, O Cativeiro Acabou, de um homem que ele não tinha uma perna, andava de muleta, e disse para o pregador: pastor, Deus aceita um homem pela metade? O pregador falou o seguinte: Deus aceita o homem pela metade desde que ele se entregue inteiro ao Senhor, porque não há inválidos no reino de Deus, todos são aptos e nenhum será esquecido. Vamos para o texto em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Irmãos, são promessas maravilhosas da parte do Senhor, que alegram o nosso coração e que traz segurança para o nosso coração. Deuteronômio 31, versículo 6. Olha que versículo lindo, irmão. Então aqui, você pensa que você está esquecido nessa batalha. Deus se esqueceu de mim. Não, irmão. Primeiro que se você for um homem maduro no Senhor, você nunca vai pensar que você é um esquecido. Ele diz assim, versículo 6, sede fortes e corajosos. Ou seja, quando ele fala sede fortes, é a condição que ele nos dá para nós sermos fortes. Como que nós vamos ser fortes no Senhor? Como que você pode ser forte no Senhor? Buscando força? Não. Seja fraco. Paulo fala, 2 Coríntios 10, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu não posso, Ele pode todas as coisas. Quando eu não posso, aí é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra fala em Isaías que Ele vai revigorar a força daqueles que não têm nenhum vigor. Nenhum vigor é alguém que está morto, né? Então, olha aqui. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Como que vamos perder uma batalha dessa, irmãos? Por isso que lá em Hebreus 13:5, a realidade é mais contundente. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. Então Ele é conosco. Então, irmãos, combate cristão, ele é bom porque se processa nas melhores promessas do nosso general. O combate cristão, ele é bom, sabe por quê? Porque ele é realizado com base nas palavras do nosso mestre, e toda a palavra, toda a promessa, nenhuma das promessas dele caiu por terra, todas se cumpriram. Você pode ler depois em Josué 21:45, perceber que de tudo aquilo que ele prometeu, tudo se cumpriu. Nenhuma das promessas dele caiu por terra, porque ele é um Deus que não pode mentir. Agora, irmão, combate cristão, ele é bom porque ele é realizado com a melhor das ajudas. Quem que você acha que vai nos ajudar? Lembra de Isaías 41, versículo 10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel, com minha mão direita, né? Então, ainda que cada filho de Deus seja fraco, ele é assistido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito, Romanos 8:26, nos assiste em nossa fraqueza. Olha que legal, irmão. Ele vai nos assistir, não na nossa força, mas na nossa fraqueza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero encerrar, irmãos, pular 3 tópicos aqui, para nós finalizarmos, e dizer que finalmente o combate cristão, ele é bom, porque ele terminará em gloriosa recompensa para todos quantos dele participarem.
desse combate. Qual é a recompensa, irmãos, que nós vamos receber do Senhor? Como esses combatentes que combatem o bom combate, né? Esse bom combate é quando você vê um filho lá do teu vizinho que está com droga, você vai lá, leva uma palavra de conforto para eles, prega o evangelho para o filho, e esse filho crê, você combateu o bom combate. Não é um mau combate, é o bom combate cristão, que Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, entende, irmão? Então, quem pode calcular, irmãos, o tamanho da recompensa desses combatentes que Cristo vai dar naquele grande dia, àqueles que foram fiéis ao seu chamado? Você sabe o que nós iremos receber, irmãos? Vamos abrir o último texto e vamos encerrar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 5, verso 4, temos aqui a recompensa. 1 Pedro 5, versículo 4, diz assim a palavra: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O contexto aqui, irmãos, para aqueles que de fato levantam o seu estandarte, que vai batalhar as batalhas do Senhor, porque pregar a Cristo, viver Cristo, isso aqui é arrumar briga com o inferno inteiro se levanta, mas ele já foi derrotado. Então, graças ao Senhor, irmãos, que nós em Cristo Jesus sempre seremos conduzidos em triunfo. E lembre-se de uma coisa: se você for covarde, tímido, medroso, não vá, volte para casa, vai cuidar de outras coisas, como aquele irmão onde Spurgeon, ele era o pastor do tabernáculo lá na Inglaterra, era um homem muito sábio, muito entendido. Aí um irmão lá estava capinando ali a sua chacrinha, cansado, ele olhou para aquelas nuvens e ele viu lá uns dizeres: VPB. Falou: Spurgeon, Deus me deu uma revelação. Estava lá capinando e Deus disse que era: vai pregar e batizar. Aí o Spurgeon falou: que bom, nós temos orado, eu quero pregar a palavra porque Deus me chamou. Muito bem. Então Spurgeon, numa reunião lá de líderes, pediu para que ele pregasse. Ele travou, não saía nada. Então Spurgeon falou para ele o seguinte: a visão talvez o irmão interpretou errado, vai plantar batata, né? Tímido, percebe? Porque quando o Pai chama qualquer um de nós, nos traz uma convicção profunda no nosso coração. Então Deus tem chamado corajosos, Ele já colocou todo o seu poder em nós. Então, irmãos, vamos a batalhas, porque doravante as coisas vão ficar preta, cada dia pior, mas graças ao Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, e nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele tem um amor imensurável pela sua igreja. Amados, Ele cuida, a graça nos salva e o amor cuida. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, nos fortalecido para enfrentarmos as batalhas da vida. Pai Santo, sabemos que é o bom combate. Por isso, Pai, esteja trazendo a todos nós discernimento espiritual sobre tudo aquilo que o Senhor deseja combater através de nós. Que nós sejamos aptos para esses combates, ó Pai, porque é um bom combate. Pai Santo, nos dá a visão de quem Cristo é em nós. É o Todo-Poderoso, Pai. Nós podemos verdadeiramente estarmos, ó Pai, confiantes nele, porque Ele não perdeu nenhuma batalha. Nós estamos nele e Ele está em nós. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo de reflexão da palavra, e entregamos nas Tuas mãos
os cuidados dessa semana, para que o Senhor disse que iria adiante de nós e também seria a nossa retaguarda. E em nome de Cristo nós oramos. Amém.